E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima estava em epígrafe a sua acusação, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Agora no versículo 33, irmãos. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam, vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja de vinagre, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo, deixai e vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. E no capítulo 16, do versículo 1 ao 6. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. Amém, irmãos? Então, irmãos, quando a gente fala sobre a crucificação de Cristo, como eu falei, sobre esse momento, sobre essa cena que foi narrado ali, né? Eu não li todo o capítulo para a gente não se estender muito devido à hora, que a gente ainda tem o momento ali da celebração. A gente ouve, a gente assiste em filmes, a gente assiste encenações. Eu, por exemplo, que desde pequenininha, né, nasci num lar cristão, então a gente desde pequeno tem ouvido, a gente vê, a gente fala, e por um momento parece que a gente meio que se acostuma. A gente se acostuma com esse momento, com esse sacrifício, com essa imagem, com essa cena, com esse fato que aconteceu ali numa cruz. Para muitos cristãos, talvez a imagem da cruz ela possa passar uma sensação de tristeza. Tem pessoas cristãos, porque quem não é cristão já né, ele já nem acredita, não acredita em Jesus, não acredita na cruz, mas para cristãos, olha a cruz e olha para ela com aquele sentimento assim, nossa, que triste. E fica aquela coisa melancólica, aquele momento, poxa, que triste. Dá até vontade de chorar, e aquela coisa melancólica, aquela coisa tristonha, aquela coisa... Mas não, irmãos, não. A cruz não representa isso. A cruz, ela representa a nossa vitória. E nessa noite eu quero convidar os irmãos a juntos comigo a gente lembrar da cruz. Daqui a pouco nós vamos cantar. E pena que a gente não tem aqui uma imagem para a gente poder mostrar uma cruz, mas não uma cruz qualquer. Porque a gente possa olhar ali, mas façam um exercício aí na sua mente, irmãos, e veja essa cena. A crucificação do nosso Senhor Jesus. Pense que esse homem que se entregou não deve nos passar um sentimento de tristeza. Esse momento da crucificação deve nos passar um momento de vitória. Deve nos passar uma sensação de impulso, de estímulo, de esperança, de força, de vamos. Olha só, alguém se entregou por nós. E a história de Jesus, ela começou lá na manjedoura. Ela começou na manjedoura, ela passou pela cruz, mas ela não acabou na cruz.
porque ele ressuscitou, conforme nós lemos aqui no capítulo 16. A gente ouve porque na Bíblia fala que o pecado entrou por um homem, Adão, e por um outro homem foi vencido pelo sacrifício de Jesus. E esse é o significado da cruz. A morte de Jesus, ela significa isso. Venceu o pecado. Por Adão ele entrou, pelo sacrifício de Jesus, ele saiu, porque o Senhor Jesus, ele venceu o pecado e ele venceu a morte quando ressuscitou. Irmãos, nós falamos muito, porque na Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. E a gente está até habituado a falar, né? Graça é um favor imerecido. Vai no automático, graça é um favor imerecido. E nós somos salvos pela graça. Mas não foi de graça que nós alcançamos essa graça. Olha que interessante. A graça, nós somos salvos pela graça. Não precisamos fazer nada. Nós somos salvos pela graça. Não merecíamos e fomos salvos. Mas não foi de graça. E teve um preço muito alto. O Senhor Jesus, ele pagou um preço muito alto para que nós pudéssemos ter de graça essa salvação. Existe um hino que diz que eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Se não fosse o sacrifício de Jesus, se não fosse esse preço tão alto que o Senhor Jesus pagou, hoje nós não estaríamos aqui. Hoje eu não poderia chamar os irmãos de irmãos. Mas por esse preço tão alto que o Senhor pagou, nós podemos nos reunir aqui, nós podemos celebrar, nós podemos cantar louvores ao Senhor, porque nós temos a certeza que temos um Salvador tremendo, que morreu e se entregou por nós, e não parou por aí, porque Ele ressuscitou e foi preparar um lugar. A nossa vida, ela não acaba aqui. Nós conhecemos um pastor que ele sempre dizia, nós podemos viver 70, 80, né? Pessoas que chegam a 110 aí, né? Esses que conseguem bater os recordes aí, mas nem 100 e poucos anos não é nada diante de uma eternidade. E nós temos a certeza de uma eternidade no céu, uma eternidade alegre, uma eternidade feliz, porque o Senhor Jesus nos dá essa certeza. Quando Ele se entregou na cruz, sacrificando-se por cada um de nós, e lá Ele não ficou, Ele ressuscitou. Amém, irmãos? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando o Senhor derramou a sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, Ele pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue, lado a lado. Irmãos, como é bom a gente poder ter a certeza que o Senhor é o nosso Senhor. Como é triste pessoas que talvez não tenham essa certeza, que não entendam esse sacrifício. Porque a cruz, se ela não passar isso, se nós não entendemos isso, de nada vale. É apenas um símbolo, é apenas uma história. Por isso, mais uma vez, eu quero dizer para os irmãos, nessa noite eu quero que os irmãos sejam cutucadinhos, pensando na cruz do Senhor, pensando no sacrifício do Senhor, pensando na crucificação, esse momento tão grandioso. E olha só, irmãos, nós vamos fazer algumas, como é que eu posso colocar? Alguns levantamentos aí, fazer algumas atribuições sobre essa questão da cruz. O que a gente pode falar sobre isso? O que a gente pode ver na cruz, na crucificação do Senhor? E eu anotei aqui. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos ali um ato de vitória. Um rei que se entregou por nós. Imagina o nosso presidente, vamos pensar no nosso presidente, a autoridade maior. Ele resolve se entregar aí por uma pessoa, por um bandido qualquer, por uma pessoa que cometeu crimes, delitos. A nossa mente nem imagina uma coisa dessa, porque a gente sabe que isso seria uma coisa totalmente fora do contexto, inviável, improvável.
E por que ele não faria isso? Porque ele não sabe o que vai acontecer. Ele fala, eu vou me entregar ali pelo bandido, pelo criminoso, e daí? O que vai acontecer comigo? Não, não vou. Eu não vou. Eu também não iria. A gente não sabe o que vem depois. Mas um rei se entregou por todos nós, pecadores. Mas esse rei que se humilhou, se entregou, ele tem o controle da história nas suas mãos. Então não acabou ali. Um rei que se entregou, mas tem todo o controle da história. E é por isso que ele se entregou, porque ele sabe o que viria depois. Não foi por acaso, não foi uma coisa de momento. O Senhor, ele tem o controle de toda a história. Ele tinha o controle, ele continua tendo o controle de toda a história. Um rei que se entregou por mim e por você, pecadores, não merecíamos, mas ele assim fez. Quando nós olhamos para a cruz, nós vimos o que levou Jesus à cruz. Pense, irmãos, foram os nossos pecados. Se não fosse o pecado, o Senhor não precisaria ter ido à cruz. Quem levou, imagina, vai visualizando, irmãos. Vai visualizando. Às vezes a gente assiste cenas, né, e facilita a gente até imaginar. O Senhor se dirigindo à cruz. Quem levou o Senhor à cruz foram os nossos pecados. Se não fossem os nossos pecados, se nós não tivéssemos pecado, o Senhor não precisaria ter ido à cruz. Mas quem levou o Senhor à cruz foi o amor incondicional que Ele tem por nós. Por isso, Ele se dirigiu à cruz para nos redimir desses pecados. Olha que interessante. A gente pensa, os nossos pecados levaram o Senhor Jesus à cruz e o amor levou Jesus à cruz. Amor tamanho que a nossa mente não alcança. O amor por cada um de nós. Você tem noção disso, irmãos? Será que a gente realmente tem noção disso? Será que no nosso dia a dia a gente pensa nisso? Porque às vezes, sabe aquela coisa, a gente fala, não, a gente tem que agradecer. E a gente agradece. Eu agradeço pelo alimento, eu agradeço pela minha vida, eu agradeço pelas minhas roupas, eu agradeço pela minha casa, eu agradeço pela minha família, pela minha igreja. E às vezes a gente passa batido e a gente esquece de agradecer pelo sacrifício de Jesus. Por isso, nessa noite, quando eu falei de dar uma cutucadinha, para a gente poder lembrar disso. Agradecer. Porque se não fosse o amor dele, e se não fosse os nossos pecados, ele não precisaria ter ido. Quando a gente olha para a cruz, nós podemos e devemos ter também, irmãos, um olhar de gratidão. Hoje está na moda, né? Gratidão. Eu sempre falo lá em casa, eu recebo as mensagens lá no meu trabalho, e hoje em dia as pessoas não falam muito, está na moda, não falam muito obrigado, fala, gratidão. Aí coloca o desenho lá, gratidão. É difícil para você falar, muito obrigado, é gratidão. Mas será que a gente tem ideia de gratidão? Eu confesso que eu até me irrito um pouco esse negócio de gratidão. Gratidão. Eu prefiro muito obrigado. Mas quando nós olhamos para a cruz, irmãos, é preciso que a gente tenha um olhar de gratidão. Porque não houve e não haverá maior amor demonstrado por nós do que o sacrifício que Jesus fez. Por isso, aí sim eu falo, é gratidão, é com duas mãozinhas, é com um abracinho, é com tudo. É isso que é o nosso coração. Se a gente pudesse mandar a mensagem para Jesus, mostrando os emojis lá e as figurinhas, olha, tinha que ser muitos, tinha que ser muito coraçãozinho, tinha que ser muita mãozinha. É gratidão, porque é o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada. E hoje, quando nós celebramos aqui, irmãos, quando nós vamos partilhar aqui juntos do pão, representando o corpo do Senhor, e o suco representando o sangue dele, que a gente possa se lembrar que foi por mim, que foi por você, que foi por nós, foi pelos nossos pecados e por nos amar tanto, que ele se humilhou até aquela cruz, que ele sofreu tanto. Gratidão. Senhor, nessa noite nós podemos dizer a ele, Senhor, eu sou grato, eu sou grata pelo teu sacrifício. Obrigada, Senhor, obrigada pelo teu sacrifício.
Irmãos, olhe lá, visualize o Senhor na cruz, e você podendo olhar assim, olho a olho, de frente com Ele, você dizer para Ele: Senhor, muito obrigada. Obrigada porque eu deveria estar aí, mas o Senhor se colocou no meu lugar. Gratidão, irmãos. Olhamos para a cruz e temos que ter o nosso olhar de gratidão. Temos que ter também, irmãos, um olhar de arrependimento. Arrependimento. Porque nós pecamos, a Bíblia diz, nós estamos aqui, ainda somos, nós vamos continuar pecando, mas que isso não seja algo habitual na nossa vida, como sempre é falado aqui na igreja. É uma falha no percurso, mas que a gente olhe para a cruz e a gente tenha o sentimento de arrependimento. É preciso que a gente se arrependa a cada dia, porque o Senhor levou os pecados. E quando nós não damos essa devida atenção, e quando a gente, mas né, isso não é nada, não, mas perdão, isso não é nada, não, vou perdoar, não é tanto assim, eu não sou santo também, né? A gente não sou santo também, né? Só Jesus, né? A gente tem essa mania de falar, não. Irmãos, nós não estamos dando o devido valor para o sacrifício de Jesus. Será que é tão difícil a gente se arrepender? Quando a gente olha para a cruz e a gente vê que Ele sofreu por nós? Será que é tão difícil eu perdoar o meu irmão que de repente cometeu uma coisa que você não sabe o que ele fez? Por isso que você fala, não sei. Eu não sei realmente, não quero nem saber, irmãos. É sua questão ali, com o Senhor, com a pessoa, enfim. Mas olha para a cruz. Olha para a cruz, olha o Senhor ali, que sofreu por você. Será que vale a pena? Será que não seria bom você se arrepender ali do seu erro, da sua falha? Será que não seria bom você se arrepender e pedir perdão ou aceitar um perdão? Será que não seria bom você deixar aquilo que tem aquela coisinha que não está legal, que é preciso mudar? Vamos olhar para a cruz, irmãos, com o nosso olhar arrependimento. Quando nós olhamos para a cruz, nós podemos e devemos nos tornar crentes melhores. Porque o Senhor nos deu a oportunidade única e maravilhosa de sermos perdoados. Não há outro Deus que tenha feito tamanho sacrifício. Por isso, quando nós olhamos para a cruz, nós precisamos nos tornar crentes melhores. Sabe aquela coisa? Olha, o Senhor nos deu a chance, a melhor e única chance. E nós precisamos nos tornar crentes melhores. Porque o Senhor mostrou que Ele nos ama e que Ele quer nos ver melhor. Ele quer nos ver melhores. Ele quer nos dar uma vida eterna, irmãos. Olha só, Ele nos perdoou, Ele nos livrou, apagou, pronto, tirou, não tem mais pecado, apaguei, levei todo o pecado, sofreu, foi para o céu nos preparar um lugar, está nos aguardando, um dia estaremos com Ele. Irmãos, será que não vale a pena a gente querer ser crentes melhores? Quando nós olhamos para a cruz, nós podemos ver ali a nossa vitória. Ali está a nossa vitória. Não há outro caminho. A Bíblia diz, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro meio de se chegar a Deus. Muitos acreditam que Deus é o ser supremo, Deus é soberano. Nossa, Deus. Mas nem todos os caminhos levam a Deus. Esse papo de todos os caminhos levam a Deus, ou muitos caminhos levam a Deus, está por fora. E pessoas que talvez vão mais para frente nos ouvir, eu quero te dizer nessa noite que não. Só um caminho leva a Deus. Só Jesus. Esse Jesus que se entregou na cruz, esse Jesus que sofreu, foi açoitado, machucado, humilhado, só Ele ficou lá na cruz. Venceu. Ele venceu todo o pecado. Ele se humilhou.
E Ele ressuscitou. Porque Ele é Deus soberano sobre tudo. E Ele foi para o céu. Nos prepararam um lugar. E um dia estaremos com Ele. Aqueles que realmente reconhecerem esse sacrifício, que entenderam o sacrifício. E se não, olha, eu acredito e eu vou fazer aquilo que Ele me pede, eu vou seguir aquilo que Ele... Porque não adianta saber, não adianta só saber. Ele deixou aqui a sua palavra, Ele deixou aquilo que eu preciso fazer, como é que eu devo seguir, está tudo aqui. E quando eu acredito na Bíblia e eu sigo a Bíblia, eu reconheço esse sacrifício. E um dia eu estarei com Ele. Em nome de Jesus. E glória a Deus por isso. Quando a gente olha para a cruz, irmãos, nós podemos ver a maior prova de amor. Sabe quando a gente assiste a um programa assim, tem aqueles programas, né? Loucuras de amor. Loucuras de amor. E o rapaz vai e tem o helicóptero e coloca lá, né, aquela faixa, ou então joga flores e flores, rosas, né? E tanto loucuras de amor. Nossa, que coisa. Loucuras, tem até o carrinho Loucuras de Amor também, Loucuras de Amor. Mostrando a prova de amor. Bonito, é bonito. Nossa, que romântico. Bonito. Mas eu falo para vocês, irmãos, não há prova maior de amor do que a cruz. Não há prova maior de amor do que o sacrifício que o Senhor Jesus fez por cada um de nós. E eu gosto de bater, eu estou batendo nessa tecla, porque essa é a minha intenção hoje. É a gente ficar olhando para a cruz. Eu estou falando, os irmãos já está imaginando ali. Essa é a minha ideia. Que a gente, nessa noite, a gente seja cutucadinho e possa ver a cruz, o sacrifício do Senhor e reconhecer como é maravilhoso, como é tremendo. E quando a gente celebra aqui, é uma coisa tão especial, é um momento tão especial. E que cada dia da nossa vida, a gente tira um dia do mês para a gente poder estar celebrando aqui na igreja como irmãos, mas a cada dia, você com o Senhor celebre, você com o Senhor agradeça, você com o Senhor comemore, agradeça, adore ao sacrifício, pelo sacrifício que Ele fez. Adore pelo sacrifício, adore pela prova de amor tão grande que o Senhor fez. Quando nós olhamos para a cruz, irmãos, nós temos que lembrar o mais importante, que quem estava nela foi o Senhor Jesus. Não foi uma pessoa qualquer. Tinha os 2 ladrões do lado dele ali. Tiveram ali, era a sua paga pelos crimes que cometeram. Mas quando nós olhamos para a cruz, que a gente possa ver Jesus. Como eu falei no comecinho, não é apenas ver a cruz, e a gente usa, né, algumas igrejas usam a cruz ali como símbolo. A gente usa, né, tem cruz na camisa, cruz na camiseta, cruz como pingentes, mas não é uma cruz qualquer. Que a gente lembre que nessa cruz, quem estava foi o Senhor Jesus. Um rei que se humilhou e a pessoa acabou? Não, porque Ele tinha todo o controle nas suas mãos. Os nossos pecados o levaram para lá, mas o amor incondicional dele o levou para lá. Se não fosse o sacrifício do nosso Senhor Jesus, nós não estaríamos aqui nessa noite, como eu já falei. Irmãos, como é bom a gente poder ter um Senhor tão amoroso, um Senhor tão especial, um Senhor tão majestoso, poderoso, que mesmo assim se entregou por cada um de nós. E é por isso que a gente celebra. E se algumas pessoas pensam, mas como a gente pode celebrar, comemorar a morte de Cristo? Sim, nós comemoramos porque, como eu falei e vou repetir, porque ela representa a nossa vitória. É por isso que nós comemoramos, é por isso que a igreja se reúne uma vez por mês, e quando a gente pega, o pastor faz ali o memorial falando as palavras que o Senhor deixou aqui na última ceia, a gente pode se alegrar, porque a gente reconhece como é precioso, como é grandioso o sacrifício que o Senhor fez. E que amor é esse que a nossa mente não alcança, irmãos? Por isso, nessa noite de ceia, eu convido os irmãos para olhar para a cruz e ver que o Senhor
se entregou por mim e por você. Eu convido os irmãos a olharem para a cruz e reconhecer o sacrifício tamanho que o Senhor fez, para que nós pudéssemos ser livres, para que nós pudéssemos ter vitória, para que nós pudéssemos um dia estar com Ele no céu. E um dia nós estaremos assim. E se de repente, irmãos, a gente não tem dado, eu digo por mim, a começar em mim, será que eu tenho dado esse valor realmente ao sacrifício do Senhor? Ou será que a crucificação para mim agora é apenas uma peça, é um filme, é uma parte da Bíblia? Que cada um de nós, irmãos, a gente possa estar reativando a cada dia esse sentimento de gratidão, como eu falei, pelo sacrifício do Senhor. Não foi um sacrifício qualquer. Foi o maior sacrifício de todos os tempos e não haverá outro. Não há ninguém que fez ou fará o que o Senhor Jesus fez por nós. Por isso, eu quis falar sobre a crucificação, sobre a cruz. E se eu pudesse dar um título, eu podia falar celebrando, comemorando, festejando a vitória na cruz. Porque, como eu disse, lá não é tristeza. A cruz é a nossa vitória. A cruz representa a vitória que o Senhor Jesus nos deu quando se entregou por nós e quando ressuscitou. Por isso, irmão, dia de ceia é dia de nos alegrarmos, é dia de reconhecermos a graça do Senhor nas nossas vidas, que foi pago um alto preço, como eu falei. A graça que Ele nos deu pagando um alto preço. É dia de nos humilharmos e reconhecermos que se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Por isso eu convido os irmãos, olhe para a cruz. Com outros olhos, se porventura não estamos olhando e vendo. Irmãos, quanta coisa a gente pode pensar e ver e sentir quando a gente olha para a cruz. Quando a gente começa a refletir o sacrifício. Não vamos deixar cair na mesmice. Ah, não, Jesus é meu Salvador. Não, não é só isso, irmãos. É mais, que a gente possa sentir. Sabe, sentir mesmo com o nosso coração, com a nossa alma. Que a gente possa ter prazer em falar para as pessoas. Ah, eu acredito em Jesus. Você acredita em Jesus? Eu acredito em Jesus, eu sirvo a Jesus, eu adoro a Jesus, porque Ele se entregou por mim. E Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, e um dia eu estarei com Ele. E se alguém que vai nos assistir, talvez ainda não tenha reconhecido e aceitado o sacrifício de Jesus, é tempo oportuno. É tempo oportuno da gente aceitar, da gente reconhecer, da gente agradecer, da gente querer mais, da gente buscar mais, da gente falar mais de Jesus para que outros também possam entender. Porque quando não aceitamos o sacrifício, ou quando não damos a atenção devida, nós estamos virando as costas. Nós estamos sendo ingratos. E como é triste, né, irmãos, a ingratidão. Às vezes a gente fala, nossa, que a pessoa é ingrata, dei um negócio para ele, nem ligou. Né? A gente tem essa mania. E será que a gente, em alguns momentos, nós não somos ingratos com o Senhor? Quando a gente não dá o devido valor? Não estou fazendo, irmãos, julgando, não estou querendo fazer nada disso. Mas eu quero que a gente queira mais, que a gente agradeça mais, que a gente queira mais, que a gente reconheça mais e que a gente fale mais do Senhor, para que outros também tenham essa oportunidade. E esse dia de ceia, eu acho que é o dia propício para a gente poder fazer isso. Para a gente poder, eu posso mais, eu quero mais. Eu quero lembrar todos os dias do sacrifício do meu Senhor Jesus por mim. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu sacrifício. Obrigada porque o Senhor se rendeu por mim. Eu não era merecedora, mas o Senhor se entregou, se humilhou, sofreu
mas não está na cruz. Eu disse no comecinho, a vida de Jesus começou na manjedoura, passou pela cruz, mas não ficou na cruz, porque ele ressuscitou. Glórias a Deus por isso. Nós vamos cantar agora, irmãos, que você cante e vá imaginando. Continua aí imaginando, se você começou a imaginar. Vai vendo a imagem do Senhor Jesus. E que essa cruz te atraia. Que o amor do Senhor Jesus, demonstrado ali quando ele se entregou, te atraia. Que você seja agradecido a Ele por esse amor. Agradeça ao Senhor pela cruz.
Irmãos, impressionante é o amor do Senhor, que mostra para nós como Ele é fiel. Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé. Nós vamos cantar esse refrão novamente. Pela cruz me chamou. Nós vamos cantar e vamos orar ao Senhor agradecendo pelo sacrifício dele. Irmãos, agradeça. Impressionante é esse amor. Impressionante. Tamanho que nós não conseguimos medir. Vamos cantar o refrão? Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Senhor, impressionante é o teu amor, Pai. E o Senhor nos mostra que o Senhor é fiel. Pai querido, obrigada. Obrigada pelo sacrifício na cruz. Obrigada porque nós não éramos merecedores, nós não somos merecedores, mas o Senhor, com tamanho amor, foi até a cruz. Nós somos salvos, ó Deus, de graça, Senhor. Mas o preço que o Senhor pagou foi tão alto, Pai. Foi tão alto. E não há sacrifício, Senhor, que nós possamos fazer para te pagar, Senhor. Pai, não há o que nós possamos fazer para agradecer, Senhor, por tamanho amor. Pai querido, obrigada. Obrigada, Senhor, porque se não fosse o teu sacrifício, nós não estaríamos aqui nessa noite reunidos, ó Deus, como irmãos, com a certeza, Pai, que um dia estaremos com o Senhor. Pai amado, o Senhor está próximo, a tua vinda está próxima, já foi dito isso essa noite, ó Deus, e nós temos a certeza, Pai, que o Senhor virá e nos levará contigo, Pai querido. Pai, nos prepare, Senhor, para estar contigo. Pai amado, nos perdoe se nós não temos, ó Deus, sido gratos, ó Pai, da maneira como o Senhor merece. Pai, perdoa-nos, ó Deus, se nós não temos, ó Deus, reconhecido, Senhor, o valor do teu sacrifício. Mas nessa noite, ó Deus, desperta, Pai, desperta em mim, desperta, Senhor, nos meus irmãos, desperta, Senhor, naqueles que forem, ó Deus, assistir, Senhor, o culto dessa noite. Desperta, Senhor, o sentimento, Senhor, mais profundo de gratidão, de arrependimento, Pai. Como eu disse, Senhor, que nós possamos, Senhor, querer ser melhores, crentes melhores, ó Deus, que nós possamos, Senhor, te buscar, Senhor, que nós possamos, Senhor, olhar para a cruz, ó Deus, sermos atraídos por ela, porque o Senhor esteve ali, o Senhor se entregou, um rei que se entregou por nós. Mas o Senhor tem o controle de tudo, o Senhor sempre teve, e o Senhor tem o controle das nossas vidas. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por nós podermos nos reunir, Senhor, e participar, ó Deus, do memorial da ceia e lembrar, ó Pai, do teu sacrifício. Pai querido, a certeza que nós temos que quando não estivermos mais aqui, se porventura, Pai querido, o Senhor nos chamar antes da tua volta, nós estamos felizes, estaremos felizes, porque nós temos a certeza, a nossa vida não acaba aqui, Senhor. A nossa vida está além dessa vida, estará na eternidade contigo, Pai. E é essa nossa esperança, Pai, que nós estaremos contigo.
Obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. O Senhor é o único caminho que nos leva a Deus. Obrigada. Pai querido, como é bom. Como é bom nós podemos falar o teu nome. Que cada um de nós, ó Pai, quando falar o nome tão grandioso, Jesus, nós possamos nos lembrar que é um nome sobre todo nome. O Senhor é amor. O Senhor se entregou por nós. O Senhor sofreu por nós. O Senhor venceu o pecado. O Senhor derrotou a morte. O Senhor ressuscitou. O Senhor é soberano sobre toda a terra e sobre todo o céu. E que nós possamos, ó Deus, levarmos adiante o teu nome. Que nós possamos levar a outros a mensagem da salvação, que só é através da cruz que o Senhor esteve. Te louvamos, Pai, agradecidos. Recebe, Senhor, a nossa adoração nessa noite. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Recebe, Pai, toda a gratidão. Despede. Glória a Deus. Quantos foram abençoados aqui? Amém? Eu fui muito abençoado. Irmã, muito obrigado por você nos abençoar com essa mensagem, com essa palavra e nos levar, nos conduzir, né, pelo Espírito Santo de Deus a esse momento tão lindo, que é o momento da Santa Ceia. Eu fico tão feliz porque quando eu vejo sempre as mensagens que vocês trazem aqui, dá para entender a sede que cada um tem de realmente falar de Jesus, de anunciar a graça dele, de fazer com que a gente possa olhar para a cruz, porque esse é o nosso caminho, esse é o objetivo da nossa igreja, é o objetivo da igreja, na verdade. Conduzir as pessoas a Cristo, conduzir as pessoas ao sacrifício, reconhecer a soberania de Cristo nas nossas vidas, isso nos traz salvação. Porque se com a boca confessares e no teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, no terceiro dia tu serás salvo.